Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo que vai falar sobre quais são os arquétipos da nossa psique que estarão sendo acionados com as energias da entrada desse ano de 2022, segundo a astrologia esotérica, a lei do tempo e o auxílio luxuoso do tarô. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato, esse é o canal Meditação Laica Conexão Planetária, que ajuda você a desenvolver a habilidade da meditação, a se alinhar com as energias do momento e a co-criar a sua vida e não mais ser vítima do seu destino. A gente aqui não faz previsões, mas te dá todos os instrumentos necessários para que você surfe nessa onda de mudanças que estamos vivendo, sem ficar tomando caixote nesse mar revolto que estamos atravessando. Então fica aí que o papo de hoje está revelador, além de te empoderar para realizar essa mudança de forma fluida, que pode ser muito boa para você e para todos nós. Não sai daí! Então, eu separei para o vídeo de hoje a leitura numerológica segundo o significado cabalístico do tarô desses 3 anos que, ao meu ver, são o auge da transição planetária de uma era antiga, a era de peixes, para a era de aquário. Essa transição, ela começou há uns 20 e poucos anos atrás. Ela começou a partir da convergência harmônica, e foi em 1987, e vem seguindo, né? E passou por 2000, 2012, e ela vai seguir mais um pouco. O que acontece, então, nesses quase 50 anos, né? Nos 20 e poucos anos de 87 para cá, e mais esses 20 e poucos anos a partir de 2000, 2012, né? Que vai se configurar em 2025, 2026, esse período de quase 50 anos de transição de era planetária. O que nós estamos vivendo nesses 50 anos, a transição, a passagem pelo cinturão de fótons. E o que é o cinturão de fótons? Fótons é luz. Então, quando a gente fala em cinturão de fótons, nós falamos em cinturão de luz. E o cinturão de fótons, ele é nada mais, nada menos do que esse traço representado nessa mandala que divide uma casa astrológica da outra. Então você vê, tem Áries, aí tem um traço, temos a casa de Touro, um outro traço, a casa de Gêmeos e por aí vai. Então, na mandala cósmica, né, durante a navegação que estamos fazendo com o nosso sistema solar pela nossa galáxia, nós estamos passando agora por essa área divisória entre a era de peixes e para a era de aquários. E sim, no caminho das eras, nós fazemos o sentido oposto do zodíaco. Nós vamos caminhando de peixes para aquário, para capricórnio, para sagitário e assim seguimos. Então, o cinturão de fótons é exatamente essa linha divisória entre uma casa astrológica, no caso da mandala que nós estamos vendo agora, e a outra casa astrológica. Então, no grande zodíaco, onde o nosso sistema solar navega em torno do grande Sol central da galáxia, nós ficamos durante esses 50 anos atravessando esse cinturão de fótons, ou seja, esse cinturão de luz. Então a luz passou a entrar no planeta de uma forma muito mais constante e substancial durante esses 50 anos. Então desde 1987 para cá que a gente vem recebendo luz. Por exemplo, foi a partir da convergência harmônica de 1987 que chegou a nós de uma forma muito mais organizada a lei do tempo. Naquela época ainda era chamado de calendário maia. A lei do tempo que hoje traz o calendário natural da Terra para a gente.
Também foi a partir desse evento da convergência harmônica que chegou a nós todas as canalizações trazendo a chama violeta, o conhecimento da energia do 7º raio, da transmutação, né, do mestre Saint Germain, da passagem de era, da passagem de bastão do diretor divino de Sananda, o atual nome de Jesus, para Saint Germain, que conduz toda essa energia de reorganização socioespiritual do planeta, com o seu 7º raio, o raio violeta, a chama violeta da transmutação. Transmutando o karma, avisando para nós, começaram a vir comunicações e canalizações dos mais diversos pontos do planeta, disseminando o conhecimento da chama violeta transmutadora e com a seguinte mensagem: olha, vocês humanos não precisam viver a roda do karma. Vocês não precisam ficar morrendo e reencarnando infinitamente. É preciso que vocês dissolvam todas as ideias de culpa, todas as ideias de pecado e toda a falsa moral que faz com que vocês desacreditem de si mesmos, achando que têm que fazer alguma coisa para um mercado, para uma realidade que exige que você pague alguma coisa para viver, né? Ou para um grande senhor, que algumas pessoas costumam nomear de Deus, a quem, quando você presta serviço ou se comporta bem, esse Deus o premia com o céu, o paraíso, ou lhe castiga com o inferno. Então, todas essas ideias, todos esses conceitos, toda essa cultura, é uma cultura que colocava você, homem, filho de Deus, puro e perfeito, feito à imagem e semelhança de Deus, num lugar de pecado, vergonha, que fazia com que você acreditasse que você precisava reencarnar para fazer alguma coisa direita ou alguma coisa correta. Então, essa entrada de luz com a chama violeta transmutadora trabalhava muito no nível espiritual, e quando a gente fala do nível espiritual, a gente está falando do campo das ideias. Então, trabalhou muito fortemente no sentido de dissolver essa ideia coagulada no consciente coletivo da humanidade de que você não vale nada e que você tem que ficar tentando infinitamente ser uma boa pessoa, sempre para o outro, sempre para uma crença, sempre para um governo, sempre para uma filosofia de vida e nunca para você. Então, essa tem sido essa grande limpeza que estamos vivendo. E nós sabíamos que num determinado momento haveria um evento para transformar toda essa realidade que do ponto de vista da humanidade seria impossível, pois que a maioria da situação que nós vivemos de atender a uma realidade externa que não é interna nossa, é imposta pela questão econômica, pela questão do mercado, né? Todos nós precisamos de dinheiro para viver e nós fomos levados a acreditar que precisávamos ter muito dinheiro para pagar a nossa felicidade. E o lugar onde esse dinheiro é conquistado é no mercado. Então, toda a nossa vida sempre foi dirigida, a preocupação dos nossos pais sempre foi com que nós conseguíssemos um lugar no mercado, para que a gente produzisse alguma coisa e tivesse a recompensa em dinheiro necessária para comprar a felicidade. Isso fez com que nós nos metêssemos em situações em que ficamos trabalhando durante um mês inteiro para viver, descansar nos finais de semana de uma rotina de trabalho. E acreditar que descansar, relaxar do estresse de uma semana inteira do trabalho era o que nos cabia do que nós entendemos como viver ou desfrutar a vida. Muito bem. Esse evento, então, vem e para todo o mercado. Essa parada aconteceu justamente em 2020. E o que é que o ano de 2020, a vibração de 2020, de 2021
e 2022 em consequência, tem para mostrar para a gente, tem para mostrar qual é a vibração e frequência e onde que essa vibração e frequência afeta a psique humana, para que a gente perceba como é que nós estamos sendo ativados, acionados, mexidos, para que a gente aproveite essa ativação e faça uso consciente dessa energia para cocriar a nossa vida daqui para frente. Desse ponto de vista, o ano de 2020, ele soma numerologicamente o número 4. O número 4 tem frequência e vibração na nossa psique revelada pelo arcano do Imperador. O Imperador é o número 4. Aí eu vou trazer para vocês aqui a figura do Imperador, que é para a gente ter uma leitura mais clara desse arcano. 2020 foi o ano em que nós nos vimos ativados na nossa psique por tudo aquilo que esse arcano representa. E o que é que ele representa? Poder. E quando a gente olha para o imperador sentado no trono, com a terra na mão, né, os raios que representam a força dos céus e a terra, do outro lado, o globo terrestre representando a força da terra, esse arcano passa para a gente puro poder. Só que o poder que o arcano do imperador representa não é um poder sobre o mundo externo, mas é o poder sobre si mesmo. O poder sobre o 4, que é representado por esse trono que ele está sentado. E esse 4, por sua vez, representa os 4 elementos ou as 4 inteligências do ser humano. Quais são elas? A inteligência orgânica, a inteligência emocional, a inteligência mental e a inteligência espiritual ou criativa. Porque na leitura da espiritualidade laica, a primeira habilidade que a espiritualidade humana nos confere é a habilidade da imaginação, é a nossa criatividade. Então, o poder criativo da mente humana é a primeira expressão da espiritualidade humana no seu sentido laico, no seu sentido orgânico. Nós, no desenvolvimento da nossa personalidade, há um momento em que a gente ganha o poder, a possibilidade de ter poder sobre essas 4 inteligências. E é justamente nesse momento que é representado pelo arcano maior do imperador. Então eu vou trazer aqui o primeiro septenário que mostra para vocês exatamente aonde é que nós nos empoderamos dessas 4 inteligências durante a construção da nossa personalidade, a partir do momento do nosso nascimento. Pois bem, quando nós nascemos, nós recebemos um corpo e esses 4 elementos, essas 4 inteligências estão representadas no arcano do mago como esses instrumentos: a moeda, o fogo, a espada e a taça. O fogo é a criatividade. A taça representa a nossa inteligência emocional, a espada a nossa inteligência racional ou mental e a moeda o nosso comportamento. Então ali no mago está representado os instrumentos que a gente ganha ao encarnar, o corpo e essas 4 inteligências. A papisa representa a nossa herança genética, a imperatriz representa tudo aquilo que nós absorvemos de valores durante o período da nossa infância, durante o período da maternagem, e o imperador demonstra aquele período em que nós nos damos de cara com a autoridade. A autoridade que na vida do desenvolvimento de uma criança é representada pela figura do pai. O pai, aquele que vem representando aquela atitude junto à criança que diz assim: não, obedeça, agora é hora de dormir, obedeça à sua mãe. Não, até aqui você pode fazer, daqui para frente você não pode. Então, mais do que representar um pai na figura humana, esse arcano representa o momento em que nós encontramos os nossos limites, aonde a gente já sabe que se a gente se atirar do alto da janela, a gente vai cair e se quebrar, né? Então a gente
quando encontra os nossos limites, nós encontramos o nosso poder. Então, veja bem, segundo o arcano maior do tarô, do imperador, a gente ganha poder quando a gente conhece e domina os nossos limites. E o que foi o ano de 2020, que soma 4, se não colocar a gente diante de um grande limite, onde toda a humanidade teve que parar, aonde o mercado parou, aonde tudo parou. Então, o ano de 2020, ele nos coloca nesse lugar do limite. Olha, humanidade, vocês têm um limite. Porque se vocês romperem esse limite de abuso do planeta, vocês vão se matar. Vão matar a origem, o planeta, a fonte de vida da humanidade. Então, foi uma chamada de atenção o ano de 2020. Foi a amostra desse limite. Tudo parou e nós nos isolamos para poder refletir sobre o nosso verdadeiro poder sobre a face da Terra. E aqui eu estou falando enquanto humanidade, pois nós estamos analisando a frequência vibracional de um ano. Então, quando a gente está numa escala de tempo de um ano, a gente também está falando da influência dessa frequência vibracional para o conjunto da humanidade no planeta. Depois, no ano seguinte, nós tivemos o ano de 2021, que soma 2 mais 2, 4 e 1, 5. E aí é um outro arcano que representa esse número e que mostra como e onde esse número afeta a nossa psique. Então, como que nós, seres humanos, fomos afetados pela vibração do número 5, que é o arcano maior do Hierofante em alguns baralhos, no baralho mitológico, e em outros baralhos ele tem o nome do Papa. O que é que o Hierofante representa, né? Ele representa o conhecimento. Por isso, nessa figura, você vê que ele traz o papiro na mão, né? Então, ele está representando o conhecimento e ele está mostrando que de uma caverna, esse conhecimento é o conhecimento da luz. Aí ele tem aquele sinal, que é o sinal do conhecimento do céu, do conhecimento superior, do conhecimento oculto, porque é um conhecimento além da realidade material. E aonde que ele está? Na construção da nossa personalidade. Muito bem, aí eu volto com o primeiro septenário, que é como nós aprendemos a ler o tarô para o autoconhecimento na jornada arquetípica do tarô, dentro da escola de tarô para o autoconhecimento. E, inclusive, está aqui na descrição um curso gratuito para mostrar para você como é que funciona, o que é autoconhecimento, como é que funciona o tarô para o autoconhecimento, se você quiser se aprofundar nessa possibilidade de leitura do tarô, tá? Então está aí na descrição para você desfrutar. Então esse é o primeiro septenário que mostra exatamente como construímos a nossa personalidade, quais são os arquétipos que estão concorrendo na nossa psique a serem preenchidos durante toda a construção da nossa personalidade. E o arcano maior do Hierofante, ele representa aquele momento em que nós saímos de casa e entramos na escola. Então nós começamos a nos relacionar. Então nós começamos a testar os nossos limites, não só com relação à conservação e saúde do nosso corpo, mas os limites sociais. Quando a gente entra na escola, a gente aprende que a gente tem que dividir o brinquedo, que a gente tem que dividir os espaços, né? E aprende as regras sociais. Então o ano de 2021 vibrou na nossa psique, trazendo essa questão das regras sociais. E o que foi mais discutido durante o ano de 2021 foi o meu direito, a minha liberdade pessoal de usar ou não usar máscara, o meu direito, a minha liberdade pessoal de escolher tomar vacina ou não, diante do compromisso com a saúde coletiva, com a existência do coletivo da humanidade. Então, é exatamente essa vibração desse arcano. É o conhecimento, do autoconhecimento,
para entender até onde vai a minha liberdade e começa a liberdade do outro. E uma outra questão também que ficou clara com todo esse evento da pandemia é que não adianta a gente querer achar que nós somos donos absolutos da nossa liberdade, dos nossos direitos, porque mesmo um ser humano lá do outro lado do mundo, e no caso do Brasil é do outro lado do mundo mesmo, né? Se a gente adotar como teoria que esse vírus surgiu na China, independente de ter surgido no laboratório ou no mercado de animais silvestres, ou seja, um comportamento antiético que surgiu lá no outro lado do mundo, afeta toda a humanidade. Então esse também é um aprendizado, é um conhecimento trazido na vibração desse arcano do Hierofante, da vida em sociedade. Então não adianta a gente achar que a gente não influencia ou que a gente não é influenciado, pois nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo, entende? Então esse é um aprendizado muito importante para a saúde, para a existência, para a continuidade da vida da humanidade no planeta, né? Então assim, não dá para você seguir pensando só no lucro do seu negócio, se o seu negócio implica em derrubar florestas, e as florestas implicam na manutenção da saúde do planeta. Então esse ano de 2021, ele nos convidou, para quem sabe aceitar convite, e impôs, né, para aquelas pessoas que insistem em não ver, mas impôs essa consciência da interdependência do ser humano e do compromisso que nós temos que ter com toda a humanidade, né? A necessidade da gente ter uma consciência maior na hora de fazer as nossas escolhas. E é sobre escolhas que o ano de 2022 vai vibrar na nossa psique, né? O que é você estar com o poder de escolha dentro da nossa psique, dentro da nossa vivência pessoal? No desenvolvimento da nossa personalidade, os enamorados representam aquele momento em que a gente se percebe como um indivíduo separado e que pode escolher o que vai fazer. A gente saiu da casa do papai e mamãe. Geralmente é aquele momento na nossa vida em que a gente vai sozinho para a escola, em que a gente já leva o nosso dinheirinho e que a gente já pode escolher qual lanche que vai comprar, que não tem papai e mamãe vigiando o que a gente vai comer, né? A gente pode escolher o caminho que a gente vai fazer para a escola. Então é quando nós fazemos as nossas primeiras escolhas por nós mesmos, as nossas primeiras decisões. E essas decisões, elas são feitas, segundo o que este arcano do tarô representa, de uma forma apaixonada. Nós sempre que escolhemos por entusiasmo, por paixão, por sedução, por amor, por prazer, né? E esse arcano revela isso numa história muito interessante, no caso do tarô mitológico. Paris é convocado por Zeus, o deus do Olimpo, a fazer uma escolha entre 3 deusas. Ele vai escolher uma das 3 deusas para se casar, né? A maçã está representando aí o casamento, o namoro, o relacionamento. E aí Paris diz, pelo amor de Deus, eu não quero fazer essa escolha, Deus me livre. Porque na medida em que eu escolho uma deusa, eu desagrado 2. E desagradar deusas não é nada confortável. Então já vai daí a primeira revelação. Seremos mexidos, né, nesse ano de 2022 para que a gente entenda que seguir o nosso caminho, encontrar a nossa paixão, a nossa vocação, aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos traz o casamento vertical, né, de mim comigo mesmo, que me completa, que me traz uma plenitude, não tem escapatória. A gente vai desagradar alguém. A gente vai desagradar ou o trabalho, ou a família, alguma instância da nossa vida vai ter o impacto do desagrado, daquilo que eu não vou atender em termos de expectativas, né? Então, assim, isso não tem como. Tanto que Paris falou, pelo amor de Deus, e Zeus falou, olha, ou é isso ou você morre. E nós morremos. Quando nós não atendemos a nossa
a nossa vocação, o nosso drive, a nossa paixão, e ficamos servindo o outro lá fora o tempo todo, ou o mercado, ou o trabalho, ou a família, ou seja lá o que for, a gente vai adoecendo, né? O que nos adoece é isso, é a falta de contato da personalidade com a alma que traz a luz da vida que nos vivifica. Então, essa é uma das mensagens do ano de 2022 para a psique humana, né? Para a sua vida, para as suas decisões. Decisões essas que terão de ser tomadas, né? Se você não tomar a decisão será tomada por você. E aí é muito pior, porque você fica à mercê de situações que muitas vezes você não gostaria de viver. E veja que Paris escolheu a deusa Afrodite, né? Ele tinha a possibilidade de escolher a deusa Atena, que é a deusa das guerras, que traria para ele a vitória sobre todos os obstáculos. Ele tinha a possibilidade de escolher Hera, a deusa da terra, do poder sobre a terra, né? E ele teria então toda a prosperidade possível sobre a face da terra, e ele escolheu Afrodite. Então ele mostra que nossa psique, nosso arquétipo, aquela situação, aquela região da nossa psique que é ativada toda vez que a gente tem que fazer uma escolha, ela vai escolher sempre por aquilo que possa trazer prazer, né? Por aquilo que possa trazer encantamento. Então, é preciso que a gente tenha bem claro o que é verdadeiramente que nos encanta e não nos deixarmos enganar pela fantasia, né, da sedução de um mercado, né, da sedução de uma situação promissora, né? A gente viveu experiências, inclusive na política, que mostraram para a gente que essa história de acreditar, né, em fake news, ou de acreditar em discursos, né, de acreditar em algo lá fora, não foi muito bom, né? E teremos então também as eleições, ou seja, vai ser também um momento de escolha, né? E aí esse arcano diz, olha, escolha por aquilo que te dá prazer, por uma experiência que você tenha tido, né? Até mesmo em termos de política, nós vivemos experiências, né, com o resultado de algumas políticas na nossa vida pessoal, né? Então, como estava a sua vida pessoal sob uma regência de um governo? Como estava a sua vida pessoal sob uma regência de uma prefeitura? Como estava a sua vida pessoal sobre sua própria regência? Você faz o trabalho que atende à sua vocação e o seu talento pessoal, que é singular e intransferível? Você vive uma relação que atende você no âmago do seu ser de uma forma independente, sem dependências, sem achar que o outro tem que suprir você, né? Mas que não, mas o outro como um parceiro ou como uma parceira, né? Você vive uma relação pessoal em que duas pessoas compartilham, né, a vida, a parceria na vida, que concorrem para uma meta comum, ou se os dois não têm como atingir aquela meta comum, pelo menos um não atrapalha o outro, né? Como está a sua relação com a sua família, com o seu bairro, com a sua vizinhança, com o planeta, com a natureza, com o seu trabalho, né? Como está a sua relação com você mesmo? Você está atendendo a chama interna que te vivifica? Aquele seu talento, aquele seu jeitinho pessoal de fazer as coisas? Porque nesse ano de 2022, o que nós estamos vivendo é uma passagem, uma mudança cultural muito grande, né? Você veja, o imperador, que traz os limites, né, de uma vida, sobre a sua inteligência, o comando poder sobre a sua inteligência física, mental e espiritual, ou criativa e emocional. Quando você tem esses limites, você começa a influenciar nas suas relações culturais, sociais, né? E isso parou. Essa cultura parou, o mercado parou, a cultura parou. Então a escolha de cada ser humano agora é que vai construir a nova cultura.
Por isso é muito importante que você esteja tomando e fazendo escolhas a partir da sua experiência pessoal, a partir do seu processo de autoconhecimento, a partir dos seus resultados terapêuticos. Eu particularmente acho que 2022 vai ser um ano onde nós vamos viver uma polarização não de direita, mas esquerda. Eu acho que a gente já teve, assim, tudo que nós vivemos mostrou pra gente o exagero da esquerda e o exagero da direita, né? Então eu acho que agora a gente está assim, mexido, né? Chacoalhadinho para pensar um pouquinho melhor em uma solução que atenda, né, a nós pessoalmente, a cada um de nós pessoalmente, segundo a experiência que tivemos, e não aquilo que pregam como a política que vai te fazer bem, né? Algo lá fora que vai trazer uma solução para você. Então eu particularmente acho que a polarização que nós vamos viver em 2022 são daquelas pessoas que estão precisando de cura, precisando de auxílio, e das pessoas que estão disponíveis e dispostas a levar a cura e a levar auxílio. Entendendo que a polaridade completa não existe. Sempre quem está doente se curando está ao mesmo tempo curando todos à sua volta. E sempre aquele que está no lugar do curador está ao mesmo tempo curando as suas doenças, né? Então, esse momento de 2022, eu acredito que vai ser um momento de muita cura. E a cura se expressa no ser humano através do seu livre-arbítrio, através das suas escolhas. Porque se você tirar o ser humano sobre a face da Terra e todas as criações humanas sobre a face da Terra, você vê a Terra como um paraíso terrestre, com todos os seus rios, lagos e mares perfeitamente limpos, com todas as florestas na sua exuberância de vida, com todos os animais, com todo o ar e as correntes de ar e o ar puro. Então, realmente, é preciso que a gente perceba, né, que a decisão, que o livre-arbítrio do ser humano é o que pode transformar todo o planeta. E se você é uma pessoa comum, que não quer ser tarólogo, não quer jogar tarô para ninguém, mas tem uma simpatia com esse instrumento, não perca a oportunidade de aprender a fazer a leitura do tarô para o seu autoconhecimento, pela ETAC, pela Escola de Tarô para o Autoconhecimento, que eu dirijo, porque aí você vai ter o seu terapeuta de bolso, você vai aprender a ler esses arcanos do tarô e a tirar deles informação suas que estão dentro de você, nos seus próprios registros e que são acionadas e ativadas visualmente pelos arcanos maiores e menores do tarô. Então, gratidão por ter chegado até aqui. Se você gostou do que ouviu, curta esse vídeo, compartilha com quem você ama e venha meditar aqui no canal nos dias em que acontecerem as meditações guiadas ao vivo. Por isso, inscreva-se, acione o sininho para saber quando vai haver meditação guiada ao vivo. E semanalmente a gente vai ter a meditação em cada mudança de fase de lua para você, tá bem? Então vamos juntos nesse caminho evolutivo que estamos traçando, que estamos vivendo, que a Terra e o cosmos está disponibilizando para a gente de uma forma inteligente, com a consciência desperta, para que a gente surfe nessa onda de transição planetária e tenha prazer de estar surfando sob essa prancha do conhecimento, ao invés de ficar tomando caixote nesse mar de mudanças que nós estamos atravessando. Gratidão. Namastê. Em Lakesh. Eu sou um outro você. Até a próxima.